Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos nos ocupar com o verso 13 hoje. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Vamos ler mais uma vez. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós, os que credes. Hoje eu gostaria de, dando continuidade às nossas exposições de 1 Tessalonicenses, falar um pouco sobre esse tema, acolhendo a operosa palavra de Deus. Irmãos, no final dessa epístola, Paulo nos intriga com uma frase muito interessante. No capítulo 5, verso 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A minha pergunta é: como podemos dar graças por tudo? A verdade é que dar graças numa ocasião favorável é fácil, não é verdade, irmãos? Agora, em tudo dai graças, ou seja, dai graças quando vocês estão no sofrimento, nas perseguições, na tribulação, na angústia, dando graças. Como é que nós podemos fazer isso, não é verdade? E nós podemos concluir então que para um cristão, irmãos, se ele procurar motivos para dar graça, sempre ele terá muitos motivos para dar graça. Não é verdade? Se ele buscar hoje, eu e você buscarmos algum motivo para agradecer a Deus, para dar graças a Deus, não nos faltará motivos. Uma breve consideração sobre o Senhor, sobre a sua obra, sobre aquilo que Ele nos proporcionou, sobre a sua salvação, sobre a sua pessoa, sobre como teve compaixão de nós, nos escolhendo, nos atraindo, nos chamando das trevas para a sua luz. Não é verdade? Ainda, mesmo que soframos até o resto dos nossos dias nessa terra, não nos falta motivo para dar graças. E é muito interessante isso, irmãos. As ações de graça são a nossa resposta a Deus pela graça que nós recebemos. Não é uma coisa que surgiu de nós como se nós fôssemos a origem. Nós fomos alcançados pela graça, nós somos salvos pela graça, nós fomos atingidos pela graça de Deus, temos recebido o suprimento da graça divina, e a resposta do coração que recebeu essa graça são as ações de graça, ou seja, todas as obras da graça de Deus, em palavras, em feitos, voltando a Deus aquilo que recebemos dele mesmo. Isso são ações de graças. Seja em qualquer circunstância, recebemos suprimento de vida para toda a nossa vida e para qualquer situação. E por isso nossa resposta é um coração grato. E é assim que o nosso texto começa. Paulo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ele já havia agradecido a Deus pelos Tessalonicenses, pela fé deles, pelo amor deles abnegado, pela firmeza da sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Havia dado graças, como segue o texto do capítulo 1, dizendo, pela eleição deles, porque o Evangelho não tinha chegado até eles somente em palavras, mas havia chegado poderosamente no poder do Espírito Santo. Havia chegado em plena convicção. E eles se tornaram, através dessa palavra efetiva, operosa neles, imitadores do Senhor, através do modelo apostólico. E o texto nos diz, irmãos, que não só imitadores do Senhor e dos apóstolos, mas eles se tornaram uma igreja modelo. Diz que eles eram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
E o intuito das nossas mensagens na Epístola aos Tessalonicenses é isso. Observarmos como podemos ser uma igreja que pode se tornar um modelo de igreja espiritual, uma assembleia bíblica e espiritual para demais igrejas. E nesse verso nós ouvimos que os tessalonicenses receberam a palavra. Aliás, a Bíblia diz nesse texto que eles ouviram a palavra, que eles receberam a palavra, que eles acolheram a palavra e que a palavra estava operando neles. A palavra havia sido misturada neles com a fé e se tornou efetiva neles. Então nós temos muitas riquezas para extrair desse versículo. A primeira, irmãos, é nós observarmos quantas vezes Paulo cita a palavra de Deus. Se nós lermos brevemente esse versículo, nós vamos ver. Vocês ouviram o quê? A palavra e receberam a palavra. Essa palavra era a palavra de Deus. E vocês acolheram ela não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é o quê? A palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em nós, os que creem. Ou seja, numa breve observação desse versículo, o que salta aos seus olhos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Várias vezes ele repete aquilo que nós pregamos para vocês não foram palavras de homens, foram palavras de Deus. E essa palavra é poderosa, efetiva, está operando eficazmente em vocês. É isso que nós lemos. E por isso, irmãos, uma igreja que é um modelo de uma igreja bíblica, espiritual, é uma igreja que tem a Escritura como palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, toda suficiente, completa, que nada passa daquilo que foi escrito, eterna, poderosa, viva, eficaz, que penetra ao ponto de dividir alma, espírito. Ela é uma palavra energizada pelo Espírito e que não volta para Deus vazia. Ela prospera naquilo que foi enviada. Então, irmãos, qualquer um que acrescenta alguma coisa à palavra de Deus, alguma ideia humana, ou subtrai dela aquilo que nela está escrito, ou ainda relativiza a palavra de Deus, como nós temos visto nos nossos dias, será condenado ao inferno. Isso é dito muitas vezes nas Escrituras. Mas aqueles que reconhecem a palavra, aqueles que estão atentos a ouvir a palavra, a recebê-la, a acolhê-la no seu coração e obedecê-la, responder a ela com fé, eles receberão o usufruir da vida que a palavra de Deus produz. Nós podemos, irmãos, encontrar provas bíblicas desse poder por todo o longo das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus operante, verdadeira, digna de confiança, mostrando a fidelidade de Deus, mostrando a bondade de Deus, as promessas de Deus, as profecias relacionadas a tudo que Deus vai cumprir nesse mundo, estão contidas aonde? Na palavra de Deus. Nós podemos confiar nela para toda a nossa vida, não é verdade, irmãos? Então, hoje eu gostaria de começar por isso. O que significa essa expressão, a palavra de Deus? Muitos tocam nessa expressão de maneira clara. Outros, por outro lado, irmãos, são descuidados com isso. Ou até mesmo os mais devotos que alguns irmãos são, normalmente a maioria é ignorante no que diz respeito à palavra de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, a palavra hebraica para palavra era dabar. Essa palavra significava, sabe o quê? Um assunto, uma verdade. Não só aquilo que se referia, mas o falar e também a verdade proferida por esse falar. E estava relacionada ao quê? Ao próprio Deus. Quando os profetas diziam assim, veio a mim a palavra do Senhor. A expressão é essa. Deus se comunicando com o homem. Deus se expressando, Deus se manifestando por meio da sua palavra. No Novo Testamento, sabe que palavra nós temos?
E também na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, temos a palavra logos. Esse vocábulo é traduzido no prólogo do Evangelho de João, e você pode abrir a sua Bíblia aí, como o Verbo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, deixe ela aberta. Nas primeiras filosofias gregas, o termo logos significava o princípio racional do universo. Para alguns filósofos, era a própria revelação de Deus. Era como se Deus estivesse construindo esse conceito ao longo da história, e que João conhecia bem, Lucas conhecia bem, Paulo conhecia bem, todos os apóstolos conheciam bem. Só que qual é a diferença entre, por exemplo, Filo, que era um dos filósofos contemporâneos, e João? Filo dizia que o Logos era o princípio racional pelo qual o universo foi criado. E ele era a própria definição de Deus, como uma revelação de Deus. Mas João fez algo inédito, divino. João demonstrou que este princípio, para Filo e para outros filósofos, falava do próprio Deus, o Filho de Deus, que estava com Deus antes de todas as coisas. Então João usou essa definição da sua época para explicar o que chamavam de verbo. Ele disse: esse verbo é o Filho de Deus. Esse verbo agora se fez carne. Quando você abre João capítulo 1, verso 1, que diz lá: no princípio era o verbo, era o Logos, a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou o verbo era Deus, ou Deus era o verbo, como diz o original. Mas quando nós abrimos João capítulo 1, verso 14, diz outra coisa, irmãos. E esse verbo, o que aconteceu? Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a palavra, nesse sentido, não é só uma expressão, nem um método de revelação. A palavra nesse sentido é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo. Ele é a verdade de Deus revelada. Então, irmãos, resumidamente, o Filho é a própria palavra de Deus. Os irmãos veem como a palavra é mais que um assunto, um tema que nós tratamos, mas uma pessoa. Agora, quando nós juntamos o capítulo 1, verso 1 e o capítulo 1, verso 14, e nós agrupamos essas frases, a primeira do verso 1, a primeira do verso 14, a segunda do verso 1, a segunda do verso 14, a terceira do verso 1 e a terceira do verso 14, nós vamos ver, no princípio era o verbo. E o capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne. Aqui nós temos a eternidade e a manifestação no tempo dessa palavra eterna. Depois é dito: e o verbo estava com Deus. Quando nada existia, nem uma molécula, nada, nem o tempo, nada, quando só existia Deus, ele estava com Deus. E depois de criar todas as coisas nesse tempo estabelecido por Deus desde toda a eternidade, o que aconteceu? Ele tabernaculou entre nós. E o verso 1 diz: e o verbo era Deus. E João diz no verso 14: e vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E essa frase final é muito importante: cheio de graça e de verdade. Então a palavra, segundo João, irmãos, é a graça e a verdade fundamental e eterna, que era para sempre, estava para sempre com Deus, e era o verdadeiro Deus, mas foi revelado na natureza humana, e assim se tornou residente em plenitude entre os filhos dos homens, para a iluminação dos filhos dos homens e para a salvação dos filhos dos homens. É isso que nós agrupamos olhando esses dois versos. Então a palavra de Deus é o próprio Filho de Deus. Ele é cheio de graça e de verdade. É a graça e verdade fundamental e eterna.
que estava para sempre com Deus, e era verdadeiro Deus, Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. E este foi revelado em natureza humana. O Filho de Deus se encarnou e tabernaculou entre os homens. A verdade andou com pés humanos nessa terra, cheio de graça e de verdade. E nós, então, podemos fazer uma definição do que é a palavra de Deus, conforme esses versos. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, separando em 4 pontos. Primeiro, a palavra de Deus é graça e verdade. Essencialmente, é graça e verdade. Absolutamente graça e verdade. E é isso, dessa forma, em relação a todas as coisas. Os irmãos percebem como nós nos perdemos do significado das coisas, irmãos? E da nossa relação com a palavra, como nós podemos observar em João capítulo 15, que devemos nos ocupar com Cristo, que devemos permanecer em Cristo, que devemos estar em Cristo, habitar nele, estar com a nossa mente ocupada no nosso relacionamento com Ele, por meio daquilo que foi registrado sobre Ele e que foi deixado para nós. E assim nós podemos ser transformados por Ele, avançar no conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, então, irmãos, nós vemos essa verdade como uma verdade eterna, imutável, uma verdade que nunca se abala, uma verdade que é a régua de medida de todas as coisas que existem. É ela que estabelece aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, como se deve acontecer. A verdade sobre todos os acontecimentos do mundo já existia. E toda verdade, irmãos, é verdade divina, se é verdade genuinamente. E é absoluta, não é relativa. Ela já existia. A sua relação com ela é uma relação de contemplação, de admiração, de crescimento em conhecimento e de relacionamento. Não se restringe à cognição, a algumas teorias na sua mente ou na minha mente. É uma verdade que nós nos relacionamos real. Não é mais um assunto que você colocou dentro da sua mente. Agora eu entendi as coisas sobre Jesus. Não, irmãos. Nós estamos falando de um relacionamento com o Senhor Jesus. Com esse ente eterno que estava escondido no coração de Deus e que no tempo estabelecido se revelou a nós para que nós fôssemos iluminados por Ele e construíssemos uma relação genuína com Ele. Então perceba, irmãos, que isso tem muita relação com aquilo que o irmão Roger vinha falando, sobre estarmos diante de Deus, sobre ouvir a Deus, né? E muitas vezes as pessoas querem ouvir a Deus, mas não querem nenhum relacionamento com Deus. Não é verdade? Não é assim que acontece, irmãos? Mas quando nós tomamos ciência, então, que quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando da expressão que revela o próprio Deus, e aquele Deus invisível foi revelado na pessoa do seu Filho. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, irmãos, é que esse Verbo eterno, imutável, que é verdade absoluta, em que todos os atributos de Deus consistem nele, estão nele, intrinsecamente ligados a Ele, e que é a palavra de Deus. E por isso, quando você lê a sua Bíblia, você vê que a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a luz de Deus. Por quê? Porque é a própria expressão do Filho de Deus. Isso que era com Deus, estava no princípio com Deus, se expressou aos homens. Então os homens viram o que? Em segundo lugar, que a palavra é aquela expressão da graça e da verdade de Deus que se manifestou ao mundo. Ou seja, ele se tornou conhecido. Ele se revelou ao mundo. Ele desceu para estar entre os filhos dos homens, para habitar entre nós, para lançar o seu tabernáculo entre nós. Ele se tornou um de nós, excetuando no pecado.
para nos mostrar a graça de Deus, a verdade de Deus revelada. Por isso que ele disse que ele era o caminho, ele era o quê, irmãos? A verdade, a vida. Por isso que Paulo, em Efésios 4, 21, diz que nós devemos estar apegados à verdade que está onde? Em Jesus. Ele vem falando desde o verso 17 assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Efésios 4, 17. Que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ele diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. E ele fala aos Efésios: não foi assim que aprendestes a Cristo. E ele coloca um se ali: se é que de fato tendes ouvido. Ouvido quem? Cristo. E nele fostes instruídos. Parece que Cristo é a voz, Cristo é a sala de aula, e diz assim o texto: segundo a verdade que está em Jesus. Jesus é a própria manifestação da verdade. Toda rebelião contra ele é rebelião contra a verdade. E nada podemos contra ele, irmãos, como diz 2 Coríntios 13, 13. E ele é essa verdade que é a palavra expressada em graça e conhecimento, que faz todas as coisas compreensíveis. E Deus falou, e se manifestou o Espírito de Cristo durante todas as eras desse mundo. Como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Deus sempre falou. Não há discussão sobre isso. Os irmãos percebem que as pessoas dizem: Deus existe? Será que Deus existe? Não tem nenhuma discussão sobre isso. A Bíblia não tenta defender a existência de Deus. Ela afirma que Deus existe e que Deus fala. Ela diz: havendo Deus que existe, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Essa é a primeira parte, não é? Que para nós está registrada, contida nas páginas do Antigo Testamento. Muitas vezes Deus falou, muitas e muitas vezes, de diversas maneiras, em sonhos, visões, revelações diretas, escrevendo com o seu dedo em tábuas de pedra. Se revelou, se mostrou aos homens e se comunicou com eles. Se expressou, ou seja, a própria palavra de Deus se manifestou, se expressou em graça e verdade e tornou todas as coisas compreensíveis. Até mesmo quando o Espírito de Cristo estava em homens e mulheres de Deus que observavam os acontecimentos históricos e davam discernimento a respeito daquilo que estava acontecendo. Esse é o mover de Deus. Essa é a mão de Deus nos movendo daqui para lá. Como nós encontramos registrado nas páginas das Escrituras. E o texto continua dizendo assim: mas nos últimos dias, ele se revelou de outra forma. Nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Essa é a revelação plena de Deus. O Deus invisível, que é luz inacessível, nos foi revelado pelo Filho de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele é a manifestação da graça e da verdade de Deus. Então, na encarnação, irmãos, a palavra encontrou a sua expressão inclusiva e perfeita para o homem. No ser de Jesus, através da sua pessoa, através do seu discurso, e finalmente através de seu caminhar nessa terra, do seu êxodo, que ele realizou na cruz, na ressurreição, na ascensão, toda a graça e verdade de Deus que o homem precisa conhecer ou pode conhecer, encontrou sua expressão plena e final. Vou repetir para ficar registrado para os irmãos. Na pessoa do Filho de Deus, que é a própria verdade revelada de Deus, que a palavra expressa em verdade e graça, dando conhecimento aos homens, nessa pessoa bendita, Deus se revelou. Através das suas palavras, Deus se revelou. Através do seu andar nessa terra, Deus se revelou. Através da sua cruz, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão,
Aquilo que de Deus se pode conhecer ficou manifesto aos homens. Até onde eles podem conhecer. E esta verdade é a expressão final e plena de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em terceiro lugar, irmãos, agora nós tratamos daquilo que você e eu temos nas nossas mãos. Essa verdade eterna, manifestada aos homens ao longo da história, foi registrada. A palavra é o registro da expressão da graça e da verdade. É isso que nós temos nas nossas mãos. E esse registro é ao mesmo tempo o germe e a norma de interpretação de todas as coisas. Ele está disponível para nós. E nós podemos colocar os olhos sobre ela. Sobre tudo aquilo que essa palavra diz em cada uma das suas páginas, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós podemos nos relacionar com ela. E esta mesma palavra, ela vai nortear até mesmo aquilo que nós entendemos sobre ela. Então nós temos o registro. E Deus foi muito cuidadoso com isso ao longo da história. Quando nós estudamos sobre isso, nós vemos como é milagroso a obra de Deus conservando a sua palavra. Apesar das mentiras que nós ouvimos por aí. E não são poucas mentiras. E não são poucas pessoas que colocam em dúvida os documentos relacionados à Escritura. Aliás, essas mentiras aparecem nos nossos televisores, nas rádios, na internet, em meios de comunicação, colocando em prova, em xeque a palavra de Deus. Veja a ousadia do homem caído, irmãos. Veja a ousadia do homem caído. É o tolo que diz em seu coração: não há Deus. É esse que é o tolo, irmãos. Quando nós, cada vez mais que nós admitimos esse fato, que as Escrituras são a expressão de Deus e o registro da graça e da verdade de Deus, cada vez mais que nós admitimos isso, sabe o que acontece? Nós não vamos ficando incrédulos, não. Cada vez mais nós vamos nos aprofundando a conhecer coisas que nós desconhecíamos sobre essa verdade, e cada vez a nossa fé vai ficando mais alicerçada nessa verdade que é a palavra de Deus. Não vai produzir o efeito contrário, não, irmãos. Nós admitimos uma verdade, um fato consumado de Deus, e à medida que o tempo passa, se nós nos ocuparmos com essa verdade, mais nós estaremos firmes nessa verdade. Que a Escritura é o registro da expressão da graça e da verdade de Deus. Nela está todo esse germe e também a norma que interpreta todas as coisas. Até mesmo ela mesma. A Escritura é a sua melhor intérprete. Esse é outro ponto que revela o significado dessa expressão, que às vezes nós falamos. Qual? A palavra de Deus. Temos ela registrada para nós. Podemos nos ocupar com ela. E quando nós nos ocupamos com ela, ela é como um espelho que revela a nossa imaturidade, a nossa meninice, os nossos pecados, mas ela não nos deixa dessa forma. O Espírito Santo a usa para nos lavar, para nos santificar, para nos limpar. Então, irmãos, para que os homens pudessem conhecer e aproveitar o falar de Deus, seja nas diversas porções e de maneiras como no passado, como no Antigo Testamento, ou, como dissemos, no Filho de Deus, era necessário que essas expressões fossem preservadas de tal forma que pudessem estar disponíveis para todos nós o tempo todo. Isto foi realizado através das Sagradas Escrituras. Quando Deus colocou em páginas, em pedras, em papiros, e hoje chegou nas nossas mãos, isso teve um propósito, para nós termos diante de nós aproveitar o falar de Deus. Por meio das expressões passadas desse falar de Deus, e por meio das expressões que aconteceram no Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter proveito delas. E Deus cuidou de todo esse registro.
Quando nós abrimos em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, nós vemos essa verdade dupla. Nós vemos que homens santos escreveram a palavra de Deus. Essa é a parte humana da história. Ou seja, eles tinham uma mente conforme a sua época, no seu contemporâneo, no seu tempo na história, naquilo que eles compreendiam. Eram homens consagrados a Deus, mas escreveram em linguagem humana. E eu e você podemos um dia chegar a ouvir as traduções dessa linguagem, não é? Homens santos escreveram a palavra de Deus. Essa é uma primeira parte. A segunda é movidos pelo Espírito de Deus, impelidos pelo Espírito de Deus. 2 de Pedro 1, 21 diz. E a ideia movidos é impulsionados como um vento que impulsiona uma vela e move um barco para que ele tenha direção no mar. Eles foram movidos pelo Espírito de Deus, eles foram cuidados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus impulsionou os seus escritos e guardou para que cada palavra dos seus escritos fosse santa e irrepreensível. Palavra de Deus, livre de erro, inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. E ficou registrada para nós. A pergunta é como nós lidamos com essa palavra, irmãos, tão preciosa. E em quarto lugar, irmãos, a palavra, e veja que sempre estamos acrescentando alguma coisa. A palavra é o quê? Em primeiro lugar, a graça e a verdade de Deus. A essência dela é essa. É a natureza do próprio Deus, que é eterna, imutável, e como dissemos. Depois, o quê? A palavra é a expressão dessa graça. A manifestação dessa graça. A revelação dessa graça. Em terceiro lugar, a palavra é o registro da expressão dessa graça, cujo registro está ao nosso dispor, no nosso tempo, em germe e norma de interpretação. E em quarto lugar, irmãos, a palavra não é só isso. Porque se ela ficasse por aí, você e eu, não teríamos nenhuma coisa produzida em nós a partir da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela ferve dentro do coração do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, ela não é só o registro, ela é também a interpretação. Agora nós encontramos mais uma palavra. A interpretação do registro, da expressão, da graça e da verdade de Deus. À medida que esses homens, através da palavra, revelam progressivamente seus significados, eu e você, quando nós entendemos o sentido pela direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos reivindica coisas, o Espírito Santo nos estimula, o Espírito Santo nos dá o poder que vem da palavra de Deus, porque as palavras de Deus são espírito e são vida, não são letras mortas no papel. Nós temos um companheiro na nossa leitura e compreensão das Escrituras. Nós não estamos ao léu, irmãos. Nós temos o Espírito Santo que nos auxiliaria, nos conduziria a toda a verdade, mostraria Cristo nas páginas das Escrituras, nos confrontaria com a verdade, revelaria o nosso pecado, não para permanecermos no pecado, mas nos conduzir à vida de Deus. Então, isso faz parte da palavra de Deus. O Espírito torna clara a interpretação, desenvolvimento e aplicação progressiva da palavra. Não só a interpretação, porque você começa com leite, né? Mas o leite é a base para a próxima lição e para o próximo alimento. Então você começa com leite, e o Espírito te faz entender as coisas do Senhor. E é isso que a palavra diz, irmãos, que só o Espírito conhece as coisas de Deus, Ele que sonda as profundezas de Deus, e Ele que nos revela a Deus. Então, se Deus não nos assistisse, nós não seríamos capazes de compreender nada de Deus. Talvez você está sentado aqui hoje e não compreende nada do que eu estou falando. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Se você está sentado aqui hoje e não compreende nada do que eu estou falando, há uma grande possibilidade de você ser desprovido do Espírito de Deus e estar morto.
Por isso que as coisas de Deus são não reveladas para você. Parece até loucura para você. Porque elas são discernidas espiritualmente. E só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E só o Espírito de Deus revela a Escritura, que é a palavra do Deus vivo. E produz essa realidade através dela, tornando ela viva, eficaz na aplicação da nossa vida. Uma viva palavra de Deus no desenvolvimento da nossa vida, na aplicação progressiva dela a cada circunstância da nossa vida e cada etapa da nossa vida. A palavra viva e eficaz de Deus. Amém? Ou seja, irmãos, a palavra de Deus deve ser sempre encarnada para a iluminação e salvação dos homens. E porque os santos, eu e você, somos chamados como testemunhas, nós, quando isso acontece conosco, sabe o que faz? Sabe o que acontece conosco? Quando isso é produzido em nós? 2 Coríntios capítulo 3 diz que nós nos tornamos epístolas vivas da parte de Deus. Agora, irmão, sabe o que acontece conosco? O Espírito Santo nos dá o entendimento da Escritura. O Espírito Santo nos dá a capacidade de responder a Deus conforme aquilo que Deus solicita de nós, a graça para ser responsivos a Deus, e então algo é transformado dentro de nós e através de nós é manifestado ao mundo. Nos tornamos as Escrituras que o mundo lê, só que não pelos nossos blá blá blá, pela nossa vida, pela nossa conduta, não tentando agradar a Deus na carne, mas o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, vivendo em nós e se manifestando através de nós. Nos tornamos cartas vivas no mundo morto. Então a verdade é entendida pelo auxílio do Espírito Santo e praticada no poder do Espírito Santo. Essa é a fase final. E nós vamos ver logo mais. Amém? Então eu vou ler aqui para ficar guardado para os irmãos. O Espírito torna claro a interpretação, o desenvolvimento e a aplicação progressiva, fazendo com que a palavra de Deus se torne viva e eficaz. E porque a palavra deve ser sempre encarnada para que outros homens sejam alcançados por ela. E para a salvação deles, e para a compreensão deles do Evangelho, até mesmo do início da fé até o fim, é sob a iluminação do Espírito Santo. Para que isso aconteça, nós somos chamados como testemunhas. E agora nos tornamos, na aplicação da palavra nas nossas vidas, cartas vivas de Deus. O Espírito energiza a vontade e capacita a vida. E assim, todos os que obedecem tornam-se para o mundo revelações da graça e da verdade de Deus. Os irmãos percebem, irmãos? Cristo veio nos revelar o quê? A graça e a verdade de Deus. Ele é cheio de graça e de verdade. Quando o Espírito nos ilumina para reconhecermos a verdade, compreendermos a verdade, vivermos no poder dele a verdade, então o que está sendo manifesto ao mundo? Revelações dessa mesma graça e de verdade. Então, resumindo, irmãos, a palavra de Deus é graça e verdade eternas. Graça e verdade expressadas. Os registros da expressão dessa graça e da verdade. E a interpretação viva dos registros da graça e da verdade. É essa palavra que foi pregada aos Tessalonicenses. É essa palavra que nós precisamos pregar domingo após domingo. Não tem resultado nenhum que nós achamos. Nós devemos pregar essa palavra encarnada, que é o próprio Cristo. Não é as nossas opiniões, como nós vamos encontrar o resultado para alguma das coisas da nossa vida, soluções para os nossos problemas. Isso são resultados da manifestação da vida de Cristo no coração do homem. Elas têm o seu lugar quando Cristo se manifesta através das nossas vidas. Foi essa palavra que Paulo pregou aos Tessalonicenses. Essa verdade que está em Jesus. E a pregação dele consistia em o quê, irmãos? Nós lemos várias vezes nas Escrituras. Ele pregava Cristo. Não é isso? Essa é a verdade apostólica. Essa é a doutrina dos apóstolos.
Era nessa comunhão de Cristo que nós fomos inseridos. E nessa comunhão eles perseveravam. É a verdade essencial, eterna, que tinha sua expressão final em Cristo. Era isso que Paulo anunciava, com muita ousadia. E via os efeitos daquilo. E por conta disso ele dizia, a palavra de Deus chegou entre vocês. É como se dissesse assim, o Rei Jesus chegou entre vocês. Ele manifestou a sua vida e transformou vocês, tirou vocês da lama. E por conta disso, eu tenho razão para dar graças a Deus. Incessantemente, eu vi a salvação de toda essa cidade e eu tenho razão para incessantemente dar graças a Deus. Vocês, e aqui que chega a nossa, vamos dizer assim, a nossa responsabilidade no que concerne ao que eu estou falando, irmãos. Vocês ouviram a palavra, Paulo diz. E essa é uma característica de uma assembleia bíblica, irmãos. Eles estão ocupados em ouvir a palavra. Eles não estão ocupados em ouvir bons conselhos. Eles não estão ocupados a ouvir fórmulas de como serem bem-sucedidos. Eles estão ocupados com a exposição da palavra que ilumina a alma, que traz vida ao coração. Essa é uma característica de uma assembleia bíblica. Ela escuta a palavra de Deus. E é através dessa palavra que a fé vem ao coração do homem. Nós não precisamos nos ocupar com cursos daquilo, cursos disso, como resolver os seus problemas. Precisamos anunciar fielmente essa palavra em espírito e poder. E uma assembleia bíblica e espiritual é uma assembleia que está ocupada em ouvir a palavra de Deus, atenta em escutar a voz de Deus por meio da sua palavra. Certa vez, irmãos, um pregador que anunciava a palavra de Deus fielmente foi questionado por um irmão com o seguinte questionamento: por que o Senhor ocupa 80% da reunião no seu sermão e somente 20% é ocupado nas canções? Interessante essa pergunta, não é, irmãos? Provavelmente essa pessoa estava preocupada em ficar se sentindo bem por aquilo que ouvia, não é? Ou pelo entretenimento, como é na grande maioria das pessoas e dos grupos cristãos hoje. Estava triste porque a palavra de Deus estava sendo pregada. Será que nós não somos assim, irmãos? Será que nós não estamos dormindo enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Será que nós não estamos mexendo no celular, preocupados com como vai ser o nosso dia de amanhã enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Será que você agora, nesse momento, não está ansioso para acabar a reunião, para você fazer a próxima atividade do seu dia, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Enquanto Deus está gotejando a sua vida e deixando ela disponível por meio da sua palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, irmãos. Ele nos instruiu assim: reúnam-se em meu nome, no nome do meu Filho. E como vocês têm a vida do meu Filho, se vocês congregarem fielmente em torno dele, Ele estará presente. Ele vai falar à sua igreja. Por meio da onde, irmãos? Por meio da euforia, por meio de experiências místicas, estranhas e alheias à palavra de Deus? Não. Ele deixou já bem definido por meio do que Ele fala com a sua igreja, irmãos. Concluída e fechada cada tio, vírgula da sua palavra. Este é o instrumento de Deus para a salvação dos homens. É por meio dela que Ele fala. E é com ela que nós devemos estar ocupados. Então, é isso que nós lemos aqui nesse versículo. Eles ouviram a palavra de Deus. Mas não apenas isso. Aliás, irmãos, não ouvir a palavra de Deus é uma demonstração do nosso fracasso, irmãos. Se você permanece num lugar em que a palavra de Deus está sendo exposta e você não consegue se concentrar 1 hora, meia hora, 40 minutos para ouvir a palavra de Deus, essa é uma demonstração do seu fracasso espiritual. Nós deveríamos colocar nossa cara no chão e nos arrepender de estarmos pecando contra Deus por não dar ouvidos à voz de Deus que é pronunciada a nós por meio da sua palavra. Mas não é só o ouvir, irmãos. O texto diz também que eles receberam a palavra. A ideia dessa palavra que está no nosso texto, no verso 13, é levar consigo.
aceitar, receber, apegar-se a ela e levar consigo. E é bem interessante, né, irmãos? Porque os irmãos pensam nos Tessalonicenses, e será que eles tinham as facilidades que nós temos? De ter um pedaço de papel e escrever aquilo que está sendo pregado? De gravar aquilo que está sendo pregado? De anotar no celular? De rever depois? Não tinham, né, irmãos? E com todas as nossas facilidades, nós não recebemos a palavra de Deus. Nós tapamos os ouvidos quando Deus está falando. Nós não levamos conosco a palavra de Deus. Nós não nos abraçamos a ela. Esse é o segundo ponto. Ouvir. O que mais? Receber. E Paulo fala mais um. Ele diz que vocês receberam a palavra que de nós ouvistes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Ele fala assim: acolhestes a palavra de Deus. Não é isso que está no nosso verso 13? O que está escrito lá, irmãos? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, acolhestes. Esse é o próximo verbo. O que eles fizeram? Por que eles eram uma igreja bíblica, espiritual e podia ser um modelo para outras igrejas? Porque eles estavam colocando a palavra para morar dentro dos seus corações. É essa a ideia, irmãos. Prover abrigo. Dar lugar de habitação. Acolher aqui pode ter o sentido de algo ou alguém que é recebido, e para esse algo, alguém é dado abrigo, é dado um lugar de habitação, um lugar de morada. Essa é a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda malícia, impureza e acúmulo de maldade, diz Tiago, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Então aqui nós temos algumas instruções em Tiago 1:21. Tem coisas que nós devemos abandonar, irmãos. Tem coisas que nós devemos abandonar, irmãos. Se tem uma verdade que nós que estamos servindo a Deus e servindo os irmãos vemos, é pessoas no primeiro degrau, porque a primeira lição não foi aprendida. E se a primeira lição não foi aprendida, você não vai passar para a segunda. Você reprovou na primeira lição, você não passará na segunda. Você não vai pular etapas da vida cristã. A vida cristã não é McDonald's, não é fast food, é uma etapa gradativa e processual. Não tem salto de etapa e não tem atalho, irmãos. Tiago fala de muitas coisas que nós devemos abandonar. Vou citar uma para os irmãos. Uma para você e para mim, irmão. Que está lá em Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você está acostumado a falar palavrão? Você está na primeira etapa. Você não sabe nada se você está nessa etapa. Você não tem espiritualidade nenhuma. Absolutamente nenhum. Você é um bebê em Cristo, independente do seu tempo de fé. O irmão, a irmã está me entendendo, irmã? Deus não pula etapa no crescimento espiritual. Vá para essa mesma epístola e leia o capítulo 3, releia o capítulo 3, até cansar, até você decorar o capítulo 3 da epístola de Tiago. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. O cristão que não tem cuidado com a língua, o cristão que não tem cuidado, é uma coisa inadmissível, irmão. E ele é uma criança em Cristo. Pode ter 40 anos. Eu tenho 40 anos. Pode ter 60, 70, 100. Se você tem uma linguagem chula, repreensível, pornográfica, pervertida, você está lá no primeiro degrau da fé. Se é que você é da fé.
Porque se não te incomoda esse tipo de coisa, irmão, se não te incomoda, se você fala como se fosse qualquer coisa, você não aprendeu como se deve saber. É o que a Bíblia diz. Nós podemos nos ocupar a ler ela, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma. Fica claro ou não fica, irmãos? É algumas? Não, faça umas 5 por dia. Existem coisas que cristãos falam que só proferir é vergonha. A Bíblia diz. Por isso eles não têm autoridade de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não importa quantos anos você só está patinando, irmão. Patinando, irmão. E se você não aprender a primeira lição, a segunda não existe para você. Você está tropeçando nas mesmas coisas e ficará ali. Até que essa lição seja aprendida. Tome a lição do Cântico dos Degraus. São 14 salmos que mostram o progresso da vida cristã. Leia o primeiro dos cânticos. No primeiro, já vai se tratar com a língua. No primeiro degrau, já vai se tratar com a língua. No primeiro degrau da peregrinação e da caminhada de fé, já vai se tratar com isso. O resto é resto, irmão. Aí vai para a próxima lição. Cristãos não perdoam os outros. Cristo perdoou. Nós fomos atingidos pelo perdão. Quando nós éramos inimigos de Deus, pecadores. E nós temos rancor, mágoa, ofensa contra alguém. Isso é uma prova de um cristianismo fajuto, irmão. É um cristianismo fajuto. Não tem o trabalhar da palavra no coração. Não tem acolhimento da palavra. Então tem algumas coisas que nós devemos abandonar. Nós devemos abandonar a impureza, a maldade, irmãos. E desejar, diz o texto, acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Sabe o que acontece daí? Ela é operosa, produtiva. Ela é energia de Deus para a transformação. Ela é capaz de salvar as nossas almas, a Bíblia diz. É poderosa, irmão, para salvar nossas almas. E veja que eu não estou fugindo do nosso texto, 1 Tessalonicenses, não, irmão. É o final do que está escrito lá. Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, e Paulo diz, em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós, os que credes. E aqui nós temos que começar a ver esse trabalhar da palavra de Deus. E como é que nós cooperamos para que isso aconteça? Então, qual é o resultado de nós conhecermos a palavra de Deus? Qual é o resultado de nós ouvirmos? O que mais? Recebermos. O que mais? Acolhermos. O resultado é que ela trabalha em nós. Ela opera em nós. Ela vive em nós. Estamos dando lugar, quando nós nos voltamos em obediência para Cristo, para que Cristo viva em nós. Para que Cristo ocupe todos os espaços que você liberou para Ele. Quando o pecado abandonou os espaços, quando a amargura abandonou os espaços, quando a linguagem chula abandonou os espaços, Cristo preenche os espaços. E o texto diz o que, irmãos? Que essa palavra está operando nos Tessalonicenses. Aqueles que creem. Então a semente divina nasceu no coração daqueles que acolheram a palavra. Aliás, isso aqui diz no verso 12. Deus chamou eles para o seu reino e sua glória e para que vivam de modo digno disso. E por isso que Paulo fala, eu vi que a palavra produziu fruto em vocês. E é uma prova que nós vamos ver nas outras semanas, que independente do sofrimento, da perseguição, eles não largaram a fé. Não largaram a fé. Tem irmãos que é só ter algum tipo de prosperidade na sua vida e já abandonam a Deus.
É melhor que fiquem sempre numa condição humilde e às vezes até com falta de recurso para que não abandonem a Deus. Eram mais avivados, produtivos, quando não tinham nada. Não é verdade? Talvez a maldição da nossa era é você ter muitas coisas, irmão. Porque a prova que eles estavam com a palavra borbulhando dentro de si é o que? Havia perseguição por fora, angústia, aflição, e eles não largaram a palavra de Deus. Eles não abandonaram a fé. Então, irmãos, quando isso acontece conosco, que nós estamos firmes na fé, que nós estamos ouvindo a palavra, recebendo, acolhendo a palavra e praticando a palavra, todos os espaços que o pecado abandonou são preenchidos por Deus. Todos os espaços que o seu ego ficou de fora são preenchidos pelo caráter de Cristo. Cristo está produzindo frutos em nós. Por isso, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João capítulo 15, verso 7. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem ele, nada nós podemos fazer. Se nós permanecermos nele, nós nele, e as palavras dele em vós, em nós, qual é o sinônimo disso? Cristo em nós. Genuinamente em nós, vivendo em nós. Por isso que Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Nós escutamos a palavra, nós recebemos, acolhemos com mansidão e ela vai produzindo fruto em nós. Mas a gente tem que se ocupar um pouquinho com esse em vós que credes, para nós finalizarmos. Então, irmãos, primeiro a palavra de Deus não tem... Você já percebeu assim, irmão, quanto tempo você está ouvindo e não tem produtividade para você? Quanto tempo você tem escutado a pregação da palavra e não tem tido nenhuma transformação na minha vida? Qual é o motivo disso? Nós temos que descobrir, irmãos. Dessa inércia, dessa falta de frutificação, dessa falta de realidade e resultado. Se você é um empresário, você está procurando o quê? Para a sua empresa. O que tu está procurando, irmão, para a sua empresa? Resultado, irmão. E por que a inércia da vida cristã, da realidade de vida, não nos causa nenhum assombro, temor, irmãos? Como nós vivemos como não existisse nada, irmãos? Por que a palavra não opera em nós? Por que a palavra não funciona em nós? Não prospera na nossa vida? Será que nós não nos perguntamos quantos anos nós estamos ouvindo a palavra de Deus e que não há efetividade, não há transformação? Você está tropeçando nas mesmas coisas. Qual é o motivo disso? Isso devia ocupar nós em primeiro lugar de tudo, irmãos. Acima até de dormir essa noite, nós devíamos nos ocupar com isso. Então, veja o nosso texto do verso 13. Em quem a palavra está operando? Parte final do texto. A palavra está operando eficazmente em quem crê. E aqui é bem importante. Nós podemos usar o exemplo de Hebreus capítulo 3 e 4. Texto importante, que fala do povo de Israel no deserto. Esse povo ouviu as promessas de Deus, mas foram desobedientes a Deus. E suas atitudes de desobediência produziram nele, sabe o quê? Um coração incrédulo. Então nós precisamos entender bem o termo incredulidade na Epístola aos Hebreus, porque é um pouco diferente. Incredulidade na Epístola aos Hebreus é conhecer aquilo que deve ser feito e não praticar aquilo que foi feito, foi mandado fazer. O autor aos Hebreus conclui que eles não puderam entrar em Canaã por causa da sua incredulidade. E nós podemos ir lendo o texto. A incredulidade levou à desobediência. Deus havia prometido para eles o que, irmãos? A terra. Não era isso?
Deus tinha dado essa terra a eles. Faltava agora eles fazerem o quê? Eis que vos dou a terra, onde vocês colocarem a planta do vosso pé. Essa era a parte deles. Eu vos tenho dado como herança. Eles não creram na palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus? Tinham sim ou não? Tinham. Deus havia falado com eles. Eles tinham a promessa de Deus? Tinham. Mas o capítulo 4, verso 1 diz assim: uma advertência para nós, os ouvintes: temamos que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós haja falhado. Porque também a nós, você e eu, foram anunciadas o quê? As boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. O que mais diz o texto? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, por que a palavra não lhes aproveitou? Por que a palavra não foi operosa neles? Porque, irmãos, o texto diz: acompanhada significa misturada com a fé naqueles que a ouviram. Sua incredulidade fez com que a fé não produzisse nenhum benefício para eles. É uma ideia de uma união orgânica entre a palavra e a fé naqueles que a ouviram. Como se fosse um único organismo, como se fosse uma única coisa, como se fosse parte de um corpo. Então a palavra e a fé estão unidos como um único organismo. O Dr. Campbell Morgan dizia o seguinte: a razão era que a palavra da audição não lhes aproveitou, porque não foi unida com a fé nos que ouviram. Onde falta fé, as provisões de Deus são inúteis. Então, irmãos, o que é incredulidade? Segundo o autor aos Hebreus, é recusar obedecer à verdade conhecida. E a verdade está aqui, irmãos. Incredulidade é recusar obedecer aquilo que foi dito. Nós temos ouvido a verdade domingo após domingo. E nós nos levantamos contra a verdade quando não obedecemos a verdade. Você não fica neutro quando você ouve a palavra de Deus. Ou ela produz em você cheiro de vida para a vida, ou perfume de morte para a morte. Você se torna indesculpável depois que você ouve a mensagem do Evangelho. Você se torna, ou você é obediente à palavra, ou você é um desobediente no que concerne a palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, incredulidade é recusar obedecer a verdade conhecida. Reconhecer a mensagem, entender o que a Bíblia diz e recusar obedecê-la. Muitos de nós nos curvamos mentalmente diante da verdade. Nós dizemos: isso é verdade. O que o irmão está dizendo é verdade. Mas, obstinadamente, recusamos obedecer o que a Bíblia requer de nós. Isso está colocando sobre nós uma pecha de incrédulos, de descrentes. Isso é incredulidade, irmãos. Segundo o autor aos Hebreus. Então, e não é só é como se nós nos levantássemos obstinadamente contra a verdade, resistíssemos a obedecer a verdade. E isso acontece porque a Bíblia exige uma fidelidade de nós, não é? Ela nos mostra o caminho e diz: andai nele. Esse é o caminho. Você acha mesmo que você tem desculpa quando você xinga um palavrão, fala algo pervertido, e a Bíblia diz que você não deve fazer, irmão? Quando você deixa de perdoar, quando a Bíblia diz que você tem que perdoar. Quando você deixa de assistir alguém que necessita, quando a Bíblia diz que você deve fazer. Dá o que te pede, não volte as costas ao que te pede que empreste. E nós começamos a argumentar com Deus,
Não é assim que nós fazemos? Essa é a complexidade do pecado. O pecado começa a dizer, mas por causa disso, por conta daquilo, não é? E nós queremos justificar nossas ambições. Nós queremos justificar as nossas ambições. É só você ouvir alguém que fez alguma coisa que não devia e a quantidade de justificativos. Eu fiz isso por conta daquilo, porque em alguns casos, a gente conversava ontem, eu quero dar o melhor para os meus filhos, não é? Porque é um lugar melhor para os meus filhos, porque não sei o que para os meus filhos. Não é assim, irmãos? Essa é a complexidade que o pecado trouxe, irmãos. A verdade está ali. Nós conhecemos a verdade. Nós não queremos obedecer à verdade. Nós nos levantamos rebeldemente contra a verdade. Então, o que nos sobra? Justificativas. Aliás, se você não conhece o Evangelho fala de um Salvador, que é a própria verdade encarnada de Deus, que veio para a iluminação e salvação dos homens. E ele viveu nessa terra, andou 3 anos e meio nessa terra, morreu pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, ressuscitou para a nossa justificação, ascendeu ao céu, está sentado à destra de Deus e se tornou da parte de Deus juiz de vivos e mortos. E a Bíblia diz que estabeleceu-se o dia que Deus julgará com justiça todos os homens por meio dele, o varão que acreditou e declarou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Tem um dia que Deus julgará todos os homens com justiça e a régua de medir é a verdade de Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. E o que acontece hoje? O Evangelho é pregado, irmãos. E o que acontece? Os homens conhecem a verdade e se rebelam contra a verdade. Por isso serão condenados justamente por Deus, porque se rebelaram contra o Filho de Deus. E toda rebeldia contra a verdade é uma rebeldia contra Deus. Eu faço tudo certinho, não faço nada de errado, não roubo, não mato. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Não, então você está condenado. Não é o pecadinho, o pecadão, a coisa uma, outra, não. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. E a fé é muito mais do que o assentimento de um corpo de verdades na minha mente. É uma relação com o Cristo vivo. Crer, segundo a Bíblia, é entrar num relacionamento pessoal com Jesus Cristo para o fim de ser salvo. Esse é o crer bíblico. Ou seja, crer é uma entrega da vida à exigência daquilo que a Escritura diz. A Escritura anunciou que todos os homens obedeçam à fé em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala da obediência da fé, tanto em Romanos capítulo 1, verso 4 e 5, como em Romanos capítulo 16. E que os que foram da fé eram aqueles que são da obediência da fé para a salvação a todas as nações. Então a fé que salva é aquela entrega a Cristo que se manifesta, se expressa em obediência à verdade. Os irmãos percebem, irmãos? Se nós queremos ser uma igreja bíblica e espiritual, irmãos, está tudo muito claro na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor requer de nós, está tudo muito claro na palavra de Deus. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós permanecemos em Deus, como Jesus disse em João 15. Nós permanecemos no seu amor. Nós usufruímos dele. Nós recebemos da graça e da verdade vinda dele. Porque nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos recebendo a palavra, nós estamos acolhendo a palavra nos nossos corações e nós estamos obedecendo. E o que vai acontecer? Você não será mais o mesmo. Eu não serei mais o mesmo. Nós seremos transformados pela palavra de Deus. Nós seremos edificados pela palavra de Deus. Haverá crescimento, haverá santificação, haverá a imagem de Deus revelada em nós. E seremos cartas vivas ao mundo, manifestando a graça e a verdade de Deus em realidade ao mundo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos socorra, para que nós paremos de perder tempo
Porque você não sabe quanto tempo você tem. Então você não tem tempo nenhum. Não é? Se eu perguntar para você hoje, quais são os seus planos para essa semana? Para esse mês, para esse ano, para os próximos 5 anos. Tem muita gente que é organizada com respeito a isso. Tem uns que são displicentes, então não deixa a vida me levar, outros não. Estão com tudo organizado. Mas se hoje pedir a tua alma, se sair daqui e morrer, tudo que tu tem projetado, preparado, fica para quem? Segundo a Bíblia, fica para ser lançado um dia no fogo. Talvez para alguns dos teus entes queridos brigarem por aquilo que você deixou. Mas o final desse mundo já está estabelecido em 2 de Pedro, capítulo 3. Os elementos abrasados se derreterão. Serão lançados no fogo. E dependendo do calor do fogo, não há o que não derreta. E o mundo é um mundo de plástico hoje, irmãos. Não é? Quantas coisas você tem de plástico grudada no seu corpo aí? Depois dá uma conferida. Por isso que Abacuque 2 diz, não é bom que nós estejamos trabalhando para o fogo. Que nós estejamos ocupados em ouvir a voz de Deus. Irmãos, que privilégio nós temos, irmãos. Nós não temos desculpa nenhuma. Existem irmãos em diversos lugares do mundo que têm que comer um pedaço de uma folha da Bíblia para esconder depois que decorou. E que copiam um dos outros porque entre milhares de pessoas não tem uma só Bíblia. O registro da expressão da graça e da verdade de Deus. E nós temos ela, nós temos o Espírito Santo, nós podemos entendê-la, podemos ser transformados por ela, receber ela no nosso coração, colocar ela para habitar dentro de nós, responder a ela: o que, Senhor? O Senhor disse que eu não tenho que mais chamar palavrão? O Senhor disse que eu tenho que perdoar? O Senhor disse que eu tenho que fazer tal coisa? Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu sou teu servo, eu vivo cantando que tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. E a Bruna lembrava para a gente: por que vocês dizem que Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se vocês são assim, vocês são como uma casa sob areia. Vocês não têm fundamento. Quando vir o vento, vai derrubar vocês. Os irmãos me entendam bem, irmãos. Isso não é uma palavra para acusar você, ou você, ou você. É uma palavra de alerta para nós levantarmos os olhos e vermos o quanto tempo nós estamos perdendo diante de tudo aquilo que Deus deixou disponível para nós em Cristo. E o Senhor nos ajude, irmãos. Não é? E daí nós vamos olhar para os irmãos e dizer assim: ó, Senhor, incessantemente te dou graças pelo Rodrigo. Ele tem ouvido a palavra, recebido, acolhido, e ela está operando nele. Eu conheci ele de um jeito, agora parece que é de outro. Não é? E como está progredindo? Escapou um palavrão hoje, mas amanhã não escapou mais. Daqui a pouco é Cristo falando, Cristo se manifestando e transformando e ocupando os lugares que nós deixamos disponíveis. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, mas prospera, Senhor, naquilo que ela foi enviada. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua providência divina, que o Senhor preparou o dia de hoje, a semana, o mês desse ano, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Te agradecemos porque é algo que, Senhor, foi para hoje da tua parte, porque vimos a tua boa mão nos encaminhando para pararmos hoje nesse verso 13. Que toca na tua bendita e preciosa palavra. E a maneira pela qual nós temos que responder adequadamente
as tuas instruções, os teus preceitos, a revelação da tua verdade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, sabemos que de muito nós temos que nos arrepender. E nós queremos, a começar por mim, Senhor, ocupar tempo com a tua palavra. Senhor, amar a verdade, conhecer a verdade e ser liberto por ti, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. Ó Senhor, há tantos enganos, tantos espíritos, tantas vozes no mundo, Senhor, cada uma delas buscando nos conduzir para longe de ti, sobre a influência e o domínio do príncipe desse mundo, fazendo-nos afastar de ti, esquecer do Senhor. Senhor, mas nós queremos perseverar, permanecer em ti, unidos a ti, Senhor, como um ramo que lança as suas fibras sobre a árvore da videira e recebe vida e seiva da videira, do teu Santo Espírito. E é isso que a tua palavra diz que nós somos, Senhor. Tu disse, eu sou a videira, vós os ramos. E nós queremos permanecer em ti. Nós queremos que o Senhor permaneça em nós por meio desses registros da expressão da tua graça e verdade, Senhor, que nos conduzem em tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Hoje, de forma completa, Senhor, expressa no teu Filho Jesus Cristo. Te damos graças por isso. Queremos responder adequadamente a isso. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos a te obedecer. Ó Senhor, tu mesmo disseste que nós seríamos teus amigos se fizéssemos aquilo que o Senhor nos manda. Já não seríamos só servos, mas seríamos teus amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos aqueles que conhecem os teus caminhos, a tua maneira de conduzir todas as coisas, o caminho da justiça, o da fé, Senhor, o do amor, com tudo aquilo que se inclui dentro da tua bendita e preciosa e eterna palavra. É a nossa oração, Senhor, no precioso nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.